No vídeo anterior, então, falamos sobre load balancer e resolvemos um problema aqui de escalabilidade e disponibilidade da nossa aplicação. Que uma vez que a demanda vai aumentando, a gente pode ir adicionando mais servidores e assim aumentando a confiabilidade do nosso serviço, do nosso e-commerce, porque se um servidor cair, ainda tem outros para fazer esse papel, load balancer aqui fazendo a distribuição de carga entre eles, reconhecendo essas quedas. Enfim, um resumo do vídeo anterior. Mas se a gente olhar aqui para nossa topografia, a gente pode começar a observar que talvez tenha algum problema aqui, porque se eu começo a escalar os meus servidores, né, então aqui eu tenho 2 servidores, eu adiciono o terceiro, o quarto, o quinto, tem um problema aqui que todos eles estão batendo no mesmo banco de dados, né, aqui tem um ponto único de falha, um termo bastante utilizado aí na arquitetura, que esse banco de dados vai acabar sendo sobrecarregado. Então, né, por mais que é muito comum a gente ver microserviços, uma, 2, 3, 4 instâncias batendo num banco de dados só, mas uma hora isso aqui vai ser um gargalo, né, então não necessariamente a quantidade de bugs vai subir junto com a quantidade de servidores ou vice-versa, por isso que a gente já separou lá no início, mas sim, isso aqui pode ser um problema. E por isso que nesse vídeo vamos falar sobre replicação de banco de dados. Um tema que eu particularmente acho muito interessante e também vejo que é pouco falado, pelo menos entre os engenheiros de software. Não sei como que é em outras áreas. Então eu vou expandir um pouco aqui esse cara. E aí eu já deixei aqui pronto 2 bancos de dados. Um banco de dados principal e a réplica. E aí não queria apagar as setas. E aí esse daqui eu vou matar ele aqui. Pronto, temos 2 bancos de dados aqui. E aqui eu já trabalhei em muitas empresas que como funcionava a réplica de banco de dados. O servidor batia aqui no banco de dados principal e deixa eu fazer uma seta aqui entre eles. Não consigo, deixa eu vir por aqui, porque eu agrupei os objetos. E um banco réplica que ficava lendo os logs transacionais desse banco aqui, né? Então, relembrando lá a faculdade, os bancos de dados eles são muito a grosso modo aqui, desculpa se tiver algum DBA aqui, mas são uma linha do tempo aqui, então tudo que é feito nele é persistido nos TX logs, nos transaction logs. E no final das contas ele se baseia nisso, né? Então, essa réplica aqui lê esses transaction logs e vai aplicando a mesma coisa que foi feito aqui, né? Esses transaction logs seriam como se fosse um registro de tudo que está acontecendo aqui. Então, com esses registros, um banco consegue se recuperar e também um outro banco consegue ler todos os registros e ir aplicando e seguindo essa linha do tempo. Enfim. E na maioria das empresas que eu trabalhei, era assim que funcionava uma replicação de banco de dados. O que acontecia na prática? Na prática, essa réplica que era muito utilizada para ligar serviços analíticos, relatórios, enfim. Então, um servidor, enfim, um relatório, mesmo a ferramenta de banco de dados ligado diretamente aqui pelo DBA, ele rodava lá as queries. Enfim, batia nesse banco aqui, porque, né, uma das empresas que eu trabalhei era
um dos maiores ou maior rede de mercados do Brasil, então então tinha algumas queries do um consolidado do dia anterior, como tinha sido, eram queries muito pesadas, e aí para você não onerar o banco principal, você batia nessa réplica aqui e e tudo bem, né. Além disso, essa réplica aqui também era utilizada como backup do banco principal. Ou seja, se o banco principal cair, se apagarem o banco principal, você tem uma réplica aqui para poder substituir. Eu já vi isso acontecer também. Uma vez o DBA chegou em mim, em outra empresa, e falou: Ó, o banco caiu, mas não se preocupa que a gente já está resolvendo, a gente tem uma réplica, então estamos subindo um novo banco, copiando os dados da réplica para ele e, e tudo bem, né? Entre aspas. E até conversando com outros profissionais experientes, mais experientes que eu, quando eu falo de réplica de banco de dados, é isso que vem na mente deles aqui, né? A primeira coisa que vem na mente deles. Nesse último exemplo que eu dei, tudo bem, a gente não perdeu os dados porque a gente tem uma réplica. Mas eu tive um downtime no meu serviço porque o banco caiu, apagaram o banco. Eu não lembro da situação, mas acho que era alguma coisa assim de apagar um banco. É, e aí não perdi dados, mas também os clientes não estão conseguindo usar meu serviço. O que pode ser muito ruim, né? Aqui a gente está falando de um e-commerce, né? Um e-commerce ficar 10 minutos que seja sem venda, dependendo do tamanho do e-commerce, isso é um prejuízo muito grande. E outros serviços que nem podem parar, né? Então, depende muito da criticidade do serviço. No caso lá, era um serviço importante, mas, mas não crítico ao ponto de que não podia ficar um minuto fora do ar. Não era nem um pouco ideal, foi muito ruim para a imagem da empresa, mas os clientes podiam viver sem aquele serviço por alguns minutos. Enfim, esse é um problema, né? Eu tenho a réplica, mas eu não coloco ele no ar logo em seguida. E um outro problema é que, conforme eu vim explicando no começo, a questão é esse banco se tornar um gargalo. E essa réplica aqui, ela não resolve isso. Todas as requisições continuam vindo para esse banco principal. Então a gente tem esses dois problemas. Então vou apagar esse servidor de relatório aqui, que foi só para exemplificar. Mas eu achei legal trazer esse ponto porque eu vejo como um padrão aí, principalmente de empresas pequenas e médias, apesar de que, como eu comentei, citei exemplos de empresas grandes no Brasil e essa última até em mais de um país. Mas enfim, então voltando aqui para o nosso problema, de qualquer forma, isso aqui não deixa de ser uma estratégia de réplica. É uma réplica de banco de dados, mas não é a ideal aqui para a gente, porque a gente não quer downtimes. E aí existem outras estratégias de banco de dados. Eu vou deixar aqui por enquanto aqui que esse servidor está batendo na camada de dados. Outra estratégia de banco de dados, talvez muito comum, é onde eu tenho um banco principal e uma réplica. E aqui vou ter até que duplicar. As escritas, elas são feitas no banco principal, né? Então, vou botar aqui, deixa eu aumentar essa fonte. Então, eu vou colocar aqui em inglês mesmo. Não sei porque que tá esse fundo aqui, não quero.
Right, deve ser aqui. Não, aqui vai mudar a cor da fonte. Enfim, né? Não sei porque ele deixou cinza aqui, mas agora ele tirou o cinza, eu vou entender. Ah, era só durante a escrita, tá bom. Então, esse servidor, ele escreve nesse banco de dados, porém, ele lê. Deixa eu usar outro tipo aqui de seta, porque senão isso aqui vai ficar confuso. Então, opa, deixa eu apagar isso aqui, vamos criar outra seta aqui. Então ele escreve write nesse, esse também, escreve nesse banco de dados aqui, mas não queria esse tipo de seta, quero a reta agora, beleza. Então você escreve nesse banco de dados, porém lê desse daqui. E você também vai ler desse daqui. E esse banco de dados, a réplica, continua obtendo dados do principal, né? Então continua sendo replicado a partir do principal. Claro, aqui ainda tem os problemas que eu citei, mas aí é que a gente já começa a melhorar em questão de performance, né? Então, um problema que a gente resolveu aqui é que esse banco ele deixou de ser o gargalo, porque o que está vindo para ele aqui são operações de escrita e para esse outro operações de leitura. Acho que a maior parte dos, com exceção do meu projeto que eu estou trabalhando atualmente, talvez a maior parte dos projetos que eu já trabalhei, é verdade que a escrita, a demanda de escrita, ela é menor do que a de leitura, né? Mesmo onde eu estou trabalhando hoje, a leitura ela acaba ocorrendo talvez 2 vezes mais que a escrita, mas assim nessa proporção. A escrita é super importante. Tem muitos outros serviços, por exemplo, um e-commerce. Um e-commerce eu cadastro um produto para ele ser visto, né, lido do banco de dados centenas, milhares, milhões de vezes um único produto, né? Dependendo do tamanho do seu e-commerce, eu vou cadastrar lá uma Amazon, eu vou cadastrar um livro X. Quantas pessoas vão visualizar aquela página, né? Vão fazer a consulta dos dados do banco de dados e vão ver aquela única operação de escrita, né, gerou milhões de leituras. Então aqui eu tiro a carga desse banco principal e nesse cenário onde eu estava comentando, né, que a leitura ela acaba sendo normalmente muito mais demandada do que a escrita, eu posso, na verdade, ter diversas réplicas. Então, vou aumentar aqui. Depois eu arrumo, como sempre, porque eu ponho do Miro aqui. Então, todas essas réplicas aqui, vou pegar minha setinha aqui, todas essas réplicas, elas são replicadas do banco principal e os servidores leem não só dessa réplica, mas de todas, né? Então eu vou colocar aqui a setinha aqui em cima, depois a gente ainda vai melhorar aqui esse desenho. Deixa eu colocar mais para cá, porque ele está passando por cima do outro. Enfim, vai ficar um pouquinho confuso aqui, mas se está me acompanhando aqui no vídeo, você vai entender. Então, os servidores, eles passam a ler de N réplicas. A escrita continua sendo só no principal, e a leitura eu posso ir escalando o meu banco de dados, colocando mais réplicas e assim suportando essa demanda. Nesse exemplo que eu dei, um e-commerce vai escrever poucas vezes, mas, né, vai ler muito.
Ah, é claro que numa operação de compra também tem escritas, né, em um e-commerce tem muitas compras, eu citei a Amazon, é claro que tem milhares de compras acontecendo por minuto, segundo, enfim. Mas ainda assim, né, eu já trabalhei com pessoas de e-commerce, ainda assim eu sei que independente de qual e-commerce for, mesmo uma Amazon, a taxa de compra de um produto visualizado é muito baixa, em relação ao percentual em si, enfim, não vou lembrar dos números, mas é algo como assim, o produto precisa ser visto 100 vezes para ser comprado uma única vez. Então mesmo uma Amazon, mesmo que ela tenha uma taxa de compra muito boa, talvez, né, eu não, como eu falei, não lembro dos números, mas nesse exemplo, talvez se o normal é 1%, e se ela for muito boa, ela vai ser 5%, ou seja, eu preciso consultar o produto 100 vezes para 5 pessoas comprar. Então essa aqui é uma estratégia muito válida. E aí eu comentei, né, sobre o único ponto de falha, e aí vocês podem estar continuando falando, tá, mas ainda assim, aqui eu tenho um único ponto de falha, né, que tudo bem, eu estou lendo de N réplicas aqui, N instâncias de banco de dados, mas estou escrevendo só em uma. Normalmente essa estratégia aqui, ela consiste em, se o banco de dados principal morrer, uma réplica assume o lugar dela. Então eu vou tentar colocar aqui do lado para não estragar o nosso desenho aqui. Bem que ele ainda vai mudar bastante. Não foi? Foi. Só colei no lugar errado. Então vou apagar aqui essas setinhas aqui para não confundir. Então se esse banco morre, e aí em vez... Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Em vez de eu deixar ele aqui vermelho, parou de funcionar. Então um banco é eleito como principal, uma das réplicas, principal, e as demais réplicas começam a fazer réplicas dele, né? Do novo principal, do novo banco de dados eleito como principal. Então, vou jogar um para cá e um para cá. Até que o principal se restabeleça, e aí, dependendo da estratégia do banco de dados, ele volta a ser principal ou ele vai virar uma réplica, né? Então, eu já não sei esse nível de detalhe, mas essa é uma das estratégias utilizadas para a replicação de bancos de dados. E aqui a gente vai falar de algumas estratégias, esse vídeo acredito que vai ficar longo, mas, novamente, o que eu acho bem interessante, e se você achar interessante também, continua, vai ser legal. Do contrário, até vou fazer um resumo aqui do vídeo, é que a gente precisa de uma estratégia de replicação de banco de dados. Então, citei uma, vou citar outras existentes. Se você não quiser saber, só quer saber, tá, próximo passo para escalar meu serviço. Próximo passo é replicar o banco de dados. Obviamente, tudo que a gente está falando aqui não é uma receita de bolo, que eu vou lá, tá bom, peguei todo o meu serviço, vou começar a escalar. Tá, o Flávio falou que primeiro a gente começa a escalar separando o servidor do banco de dados, depois fazendo isso, depois load balancer. É, acho que até ali o começo ainda vai funcionar, mas obviamente você precisa entender o que está acontecendo. Você não vai começar a replicar seu banco de dados se ele não está sendo um gargalo. Não, mas eu tô vendo que a demanda, os servidores estão aumentando e eu sei que ele não está sendo gargalo agora, mas a tendência dele ali, pelos números dele, é que ele vai ser. Aí beleza, é outro assunto. Mas durante as estratégias aqui, a gente ainda vai ter outras estratégias de escalabilidade que pode ser que uma venha antes da outra. Isso vai depender muito do que está acontecendo no seu serviço. Então, dado esse resumo, vamos continuar aqui falando, né, para quem quiser continuar, sobre essa
replicação de banco de dados. Eu botei ali porque eu tinha esquecido o título do vídeo. Então, essa aqui é uma estratégia, e aí o que eu ia comentar é que toda estratégia, ela tem pontos falhos. É muito delicada essa questão de replicação de banco de dados, e e como todas, do meu ponto de vista, né, eu acho difícil ter inventado alguma que não tenha um ponto falho, o que você tem que fazer é escolher qual é o ponto falho que não é tão dolorido para você. Então, como eu comentei do exemplo lá de uma empresa que eu trabalhei, o serviço ficou fora por alguns minutos. É ideal? Não é. É muito longe do ideal. É ruim, é muito ruim. Era muito ruim naquele cenário. Mas não era um serviço que não podia de jeito nenhum ficar fora. Sei lá, um serviço hospitalar que cuida de alguma coisa importante, sabe, o servidor que está gerenciando a cirurgia ali, daqueles novos robôs que fazem cirurgia, cara, isso não pode ficar fora nem por um segundo. Tem outras coisas que sobrevivem, então, sei lá, o seu banco é super crítico. Se o seu banco ficar fora, o seu banco onde você guarda seu dinheiro ficar fora por 2, 3 minutos, porque quantas pessoas não precisam de um dinheiro urgente, né? É super crítico. Mas muito provavelmente é super crítico para uma porcentagem muito pequena das pessoas. A maior parte das pessoas nem vai saber que o banco ficou fora por 5 minutos, que seja. Sua banco, instituição financeira, né? Vamos dizer, banco de dados. Algumas vai saber e vai tentar, enfim, talvez vai ligar, mas, enfim, não era nada que não podia esperar. Tudo bem que hoje em dia, numa era de Pix, né, é meio complicado. Você vai lá fazer o Pix, aí seu banco tá fora, e você tá ali para pagar, enfim. Talvez hoje seja um pouco mais crítico. Então, é o que eu quero dizer. É super crítico? Mas ninguém vai morrer. Nesse exemplo, pode ser que alguém morra sim, mas uma porcentagem muito pequena. Enfim. Acabei me empolgando aqui. Tá, eu estava falando das falhas do banco de dados. Então, você tem que saber das falhas não, né, dos pontos negativos de cada estratégia de replicação de banco de dados, você tem que saber qual que é a que você pode tolerar. E mesmo e mesmo você escolhendo uma que tem algo que, putz, aqui nem tolerar eu posso, ainda assim existem estratégias, né? Você usa essa estratégia aqui, mas você coloca outras camadas por cima na sua aplicação, enfim, para tentar driblar esses pontos negativos que todas essas estratégias têm. Acho que eu vou acabar não falando do ponto negativo de toda estratégia, mas, por exemplo, nessa estratégia aqui, qual que é o ponto negativo? Como a gente está falando que esses bancos eles replicam no principal, né, existem replicações síncronas e assíncronas. Né, as síncronas eles vão pegando aqui imediatamente, e tem as assíncronas que eles de tempos em tempos vão replicando. Então, no exemplo que eu dei lá, é um servidor de relatório. Isso aí não precisa estar depende do caso de uso, é claro, mas normalmente não precisa estar ali instantaneamente atualizado. Como eu falei, a gente utilizava muito para relatórios do dia anterior, como foram as vendas do Brasil do dia anterior. Então, não precisa estar ali instantaneamente atualizado. No geral, né, sim, interessante. Aqui mesmo no e-commerce, eu quero cadastrar um produto e aparecer automaticamente no banco de dados? Talvez não, mas e uma compra? O cliente fez a compra, será que eu já não quero que apareça automaticamente no banco de dados, né? Porque ele fez a compra, aí vai para a página ali do checkout e não tem compra nenhuma, né? Porque aí vai ler daqui da réplica, enfim. É muito de cada cenário. Então, essa réplica aqui, mesmo sendo on time, entre aspas, ela não é instantânea, porque acabei de escrever aqui. Entre escrever e a réplica vir para cá, existe algum tempo, mesmo que seja frações de segundos. E quando eu falo que o banco principal pode cair e uma réplica vai assumir o lugar,
Ou seja, essa réplica ela pode estar frações de segundo desatualizado. Alguém vai sofrer com isso. Como eu falei, a pessoa que acabou de fazer a compra fala: "Ué, cadê a compra que eu fiz? Não tá aqui". Né, diferente de, você cadastrou um produto e não apareceu ainda. Tá bom, tipo, enfim, né, você não vai vender aquele produto, mas ninguém vai morrer. Enfim, eu tô usando muito exemplo de ninguém vai morrer, né, mas no e-commerce talvez seja um pouco mais difícil isso acontecer, mas vocês me entenderam. Então toda estratégia aqui tem os seus pontos negativos. E aí, você tem que escolher a estratégia. Então, essa aqui é uma estratégia, né, um banco principal e as suas réplicas. Uma outra estratégia é, deixa eu voltar aqui para preto, é a gente ter multi bancos principais. E aí é legal que quando você vai pesquisando, você vê que as estratégias elas podem ir se mesclando assim, né? Então, nesse daqui, o que acontece? Esse banco replica desse e esse replica desse. Por quê? Porque os dois são principais. O que significa que os dois são principais? Quer dizer que as operações de escritas podem vir para os dois, e ou as operações de escritas e leituras. Então eu posso escrever e ler desse banco, posso escrever e ler desse banco. Se eu escrever nesse banco, esse vai replicar para esse, né? E esse vai pegar os dados desse. Porque normalmente é assim que funciona, né? O banco interessado vai lá buscar, as réplicas vão lá buscar do banco principal o que aconteceu, não é o banco principal que sai espalhando para as réplicas. Então, um banco pega do outro o que aconteceu e vão sincando. Obviamente que aqui também pode ter mesmo a questão que eu falei de perca de dados, enfim. Normalmente essa estratégia aqui, principal, é considerada mais robusta, mas aí já é um nível muito abaixo para mim, como engenheiro de software. Mas numa visão mais leiga aqui, eu acho que ainda pode acontecer perca de dados ou sincronizações que não estão 100% atualizadas. E aí quando eu falo que as coisas podem se misturar, porque eu falei, quando você começa a pesquisar, então você vê assim, tem a topologia de banco de dados principal. Tem uma topologia que ela mescla aqui, né? Então, ela mescla com a anterior. Então, esse principal tem uma réplica, né? E posso estar falando bobagem, mas não duvido que tenha a possibilidade de ter múltiplas réplicas igual esse daqui. Então, esse tem uma réplica, esse daqui também tem sua réplica. E aí eu posso usar os principais só para escrita e as réplicas só para leitura. E aqui eu posso ter uma latência maior, né? Porque se a escrita foi feita nesse, esse vai ter que sincar com esse, vai pegar o dado, e esse vai ter que sincar com esse para pegar o dado. Então o dado vai vir primeiro para cá, depois para cá. E se eu estou lendo esse banco aqui, eu tenho uma latência maior. Mas, como eu comentei, todas as estratégias têm pontos negativos, mas existem mais de uma porque uma tenta resolver o ponto negativo da outra, né? E acaba criando outro ponto negativo e você escolhe qual que é o melhor para você. Uma coisa interessante que eu não comentei, né? Eu vou citar de outras estratégias aqui, mas é que nessa questão aqui dessas réplicas, né? É o servidor vai ler, como eu falei, pode ler de qualquer uma das aqui, mas quem vai gerenciar isso? Existem ferramentas que fazem esse trabalho, né? Eu pesquisando, acho que tem uma MySQL Proxy, mas tem outras que fazem esse trabalho. Li também que tem alguns gerenciadores de banco de dados que também têm esse trabalho, mas as ferramentas que eu consegui ler um pouco mais como elas funcionam, alguma delas elas conseguem até ver a saúde dos bancos, né? Então, ó,
É meio que o load balance faz aqui, é um load balance, né? Então ela vai falar assim, né? Só que aqui é chamado de proxy. Ele vai falar assim, ó, eu vou mandar para a réplica 2 porque a réplica um já tá cheia, enfim, mandei muitas seguições para ela, ou ela, né, tá com processamento alto. Então, tem um, até deixei aqui, né, o símbolo load balance também, porque acho que proxy, load balance acaba tendo um símbolo parecido aqui. Pode ter um proxy aqui que vai falar para qual banco vai mandar. Ou o próprio gerenciador de banco de dados pode ter essa funcionalidade. E aí aqui seriam, né, eu vi ferramenta para isso, para as réplicas, e outra ferramenta para ser um proxy único, então os servidores vão bater aqui, e aí se for para escrita ela manda para o principal, se for leitura manda para uma das réplicas, enfim. Existem estratégias e ferramentas para cada uma. Então, master, na verdade eu falei master porque nas literaturas você vai encontrar master e slaver, é, mas é um termo que está em desuso, né? Até, até no Git mesmo, as empresas mudaram a main master para a branch master para main, enfim. Então também mudei aqui. Desculpa por ter comentado sobre master, foi porque os artigos falam muito sobre isso, mas enfim. Voltando aqui, principal com réplicas. Tem uma outra topologia também curiosa, eu diria, que é, como eu falei, as estratégias elas vão se combinando aqui, né? Pelo menos quando eu bato o olho, eu falo, nossa, isso aqui parece com essa outra aqui. Que é, vou copiar isso aqui, que é redundância circular, se não me engano é esse o nome, mas eu vou mostrar alguns artigos aqui interessantes, então a gente pode validar, que é o seguinte, é parecido com esse master, só que a gente tem, desculpa eu falei master de novo, parecido com esse principal, só que a gente tem diversos principais. Então, né, não tem um limite aqui, mas aí esse principal replica desse, esse replica desse, e esse replica desse, que vai replicar desse outro aqui, fazendo o círculo, né? Por isso que é uma. Tem até o nome aqui, mas daqui a pouco a gente acha replicação circular, se não me engano o nome. Né? Porque, então, se eu escrever nesse, esse vai replicar para esse, que vai, né, persistir o que foi escrito aqui, e aí esse vai ver que esse mudou, e vai pegar o que mudou. Então, se eu escrever nesse, esse último aqui vai ter a maior latência, né? Então, porque vai passar por todo o círculo para chegar nele. Mas como todos são principais, a escrita pode ser nesse, pode ser nesse, pode ser nesse. Se esse daqui cair, esse daqui deixa de replicar desse para se replicar nesse. Então também tem a questão da disponibilidade, né, da confiabilidade do sistema. Mas tem essa questão da latência, os dados podem estar desatualizados. Assim, no geral, todas essas comunicações elas acontecem de forma muito rápida, né? Mas ainda assim, a gente não pode descartar se um serviço que tem também milhares de transações. Então tudo é muito rápido também. Enfim, então essa aqui é uma topologia. Se você pesquisar, né, eu vim aqui no Google e pesquisei Database Replication técnicas de replicação de banco de dados. Você vê que tem várias, por isso que eu falo que parece que uma tá um complemento da outra, enfim. Essa imagem aqui eu achei interessante. Deixa eu ver se está muito pequeno, deixa eu tentar dar um zoom aqui. Aham. Acho que compartilhar a tela e
não é nem um Miro, acho que é compartilhar a tela e fazer e gravar a tela e mexer aqui, acho que é um pouco difícil, enfim. Mas aqui tem um parecido com o que eu desenhei, dois principais com replicações, a escrita sendo feita no principal, a leitura nas réplicas. A replicação circular um pouco mais aprimorada aqui, né? Até chama de Masterless Replication, porque a replicação não só acontece em círculo, mas ela acontece também em outras pontas. Não são todos os nós falando com eles, né? Então esse nó replica desse, esse replica desse, mas esse, por exemplo, não está replicando desse, ou vice-versa. Enfim, é uma. Acho que, se eu não me engano, isso aqui é chamado de estrela. Não, apesar de estar escrito Master Replication aqui, né? Enfim. Tem aqui eu expliquei, um principal com com as suas réplicas. Só que aqui, muito parecido com aquele primeiro exemplo, né? Porque aqui o cliente só está falando com o principal, não está nem lendo das réplicas, mas enfim. Você vai entrando aqui e você vê que tem diversas estratégias iguais aquelas ali, enfim. Pois bem, existem diversos para estudar, não vou conseguir ser exaustivo nelas, mas eu achei um artigo legal aqui da Lura. É um pouco grande, mas ele acaba sendo por vezes repetitivo, porque ele entra em alguns assuntos e aí lembra os assuntos lá de cima, mais para baixo ele entra em alguns assuntos que lembra de assuntos que ele já falou, enfim. Mas ser repetitivo não necessariamente é ruim, é uma boa forma de também de ir reforçando o conhecimento. Mas aqui ele comenta dos principais, do que ele chama de principais, né? Então, principal réplica, é, principal, aqui a replicação circular, né? Então, onde todos são principais, mas também como um replica do outro, eles também são réplicas, né? Mas a escrita pode vir em qualquer uma delas. Também fala das vantagens e desvantagens. É um artigo introdutório bem interessante. Ah, isso aqui também é legal, né? Que eu acabei não comentando, que é a questão da distribuição geográfica, né? Que, por quê, né? Em questão de latência. Então, se eu tenho uma réplica, o meu serviço roda mundialmente com o mesmo banco de dados, né? Como assim, mesmo banco de dados? Uma Amazon, por exemplo, tem a Amazon Brasil, a Amazon dos Estados Unidos, são servidores diferentes, são produtos diferentes, né? Mas você pode ter um serviço que não tem essa necessidade. Por exemplo, vou dar uma rede social, né? Você não tem um LinkedIn só do Brasil, um LinkedIn só dos Estados Unidos, é só um LinkedIn para o mundo todo. Então, se você tem uma replicação de banco de dados a esse nível mundial aqui, o seu usuário aqui da América do Sul, ele bate na réplica que está na América do Sul. O seu usuário da Europa bate na réplica que está na Europa, na réplica mais próxima dele e assim por diante. Então também ajuda muito na questão de latência a replicação de bancos de dados. Equilíbrio de carga, eu já comentei, né, que a gente diminui a carga do serviço, enfim. Tem aqui escrever em um e ler do outro, enfim. Esse é um artigo legal que eu vou deixar o link aqui, né, mas o título é esse. E o que eu achei bem legal é aqui no blog da Oracle tem essa pessoa aqui, Magnus Blaut. Desculpa, Magnus, se eu estiver falando do seu nome errado, talvez seja alemão, e aí eu não sei nada de alemão. Mas enfim, aqui fala que ele é o team lead do MySQL NDB Cluster. Pesquisei o que significa esse NDB, é Network Database. O que significa Network Database não pesquisei, mas
o Google ali, ou o Wikipedia, acho que o Google ali, o Gemini, né, quando você pesquisa no Google, ele dá uma introdução ali e fala assim que é um cluster de MySQL. Então, talvez seja um nome bonito para falar que é um cluster de MySQL. Ele tem uma série de artigos aqui sobre o produto dele, falando de replicação, bem legal. Vou deixar aqui esses links também. E não só vou deixar, como eu vou passar aqui por esses links de forma muito breve, principalmente nas imagens, porque eu achei as imagens bonitinhas e legais para explicar. Então aqui, então assim, essa aqui é uma outra estratégia de replicação, algumas coisas parecidas, mas esse MySQL Cluster aqui ele parece até uma outra ferramenta, né? Então, que tem MySQLs dentro, mas esse cluster aqui é uma outra ferramenta, então é uma outra estratégia que você pode adotar para o seu serviço, utilizar esse MySQL Cluster se você estiver usando MySQL, né? Então, eu dei um zoom aqui, não estou cego, é mais para facilitar a visualização das imagens. Mas aqui ele vai explicando os conceitos, né? Tem um artigo inicial onde ele explica alguns termos. Esse aqui já é o segundo artigo dessa série aqui, né? Porque esse aqui é uma série, né? Então ele começa com a introdução, e aqui ele dá um pouco mais de contexto, enfim, e ele vai subindo. Então aqui ele explica que aqui ele tem dois clusters, né? Nesse cluster tem dois MySQL. Esses MySQLs eles estão recebendo leitura e escrita. E tem esse NDB aqui, que eu até chamaria de SGBD. Enfim, né? Tudo bem que cada MySQL aqui é um SGBD, enfim. Mas vamos pensar análogo a isso. Tem o NDB que vai escrever os binlogs, né? Binlogs aqui é como ele chama. Nunca me aprofundei nesse ponto do MySQL, mas provavelmente os logs de transações é chamado de binlog, né? Até fala são é isso, né, basicamente. Ele fala que é os logs binários, né? Mas, enfim, aqui no MySQL eles chamam de binlog. Se nos outros SGBD também chama de binlog, não sei. Mas conceitualmente, abstraindo qualquer SGBD, são logs de transações. Então o que acontece? Esses bancos de dados aqui estão recebendo leitura e escrita. E as escritas, né? Quando a gente fala desse log de transações, a gente está falando de escrita, né? A gente não tem por que ficar gravando as leituras no log, né? Então, assim, as escritas, ou seja, tudo que, não só escrita, né, alteração de banco de dados, enfim, tudo que alterou o banco de dados, uma linha do banco de dados, um dado do banco de dados, vem para cá, para esses registros, esses logs de transações, e, enfim, ele cria esse binlog. Aí o outro cluster, ele fala, opa, ele é uma réplica aqui, né? Então ele fala, vou replicar do binlog do cluster 1, vou pegar o binlog do cluster 1, né? E ele cria aqui a réplica dele e o NDB, sabendo disso, aplica essas alterações para esse outro MySQL desse outro cluster, que também pode. Na verdade, nesse primeiro exemplo aqui, ele até fala que não é um. Em algum lugar que ele fala que não é algo normal de se ver nessa configuração aqui, porque é um single channel, né? Que é só a leitura escrita tá vindo aqui e esse daqui tá servindo só de replicação. Ainda mais que a gente tá falando de cluster, a gente vai criar um cluster. Enfim, mas aqui parece muito com aquele primeiro exemplo que eu falei, né? Então é literalmente um banco de dados só de réplica, né? E ele fala aqui que não é muito comum, talvez pela experiência dele, porque pela minha foi bem comum. Mas enfim, então aqui ele vai evoluindo esse desenho, né? Então por isso que eu gostei desses desenhos dele aqui. Deixa eu ver se ele tem mais algum desenho nesse artigo aqui. Então aqui, né, ele só aumentou o número de bancos de dados aqui. Então a gente tem 4 bancos de dados escrevendo e esse NDB aqui fazendo o binlog desses 4, né? Isso aqui que é interessante. Esse NDB está fazendo o log transacional do cluster inteiro, né? Colocando esse binlog e esse outro cluster aqui tem
pegando as réplicas e, e escrevendo isso aqui. Ah, isso aqui é até interessante. Deixa eu ver no primeiro desenho se tinha. É, não tinha. Aqui ele só tava jogando aqui, mas aqui ele já tá falando assim, não, né, pelo desenho aqui, né? Ele não tá falando isso no texto. Ele tá falando já pelo desenho aqui e fala, não, tá bom, mas a gente pode escrever nisso aqui, né? Mas isso aqui pode ser usado como leitura, né? Então aqui já começa a ficar parecido com aquele outro desenho onde a gente tem banco de dados para leitura. E a gente pode escrever nesse cluster e ler desse outro aqui. Uma questão interessante que ele vai falando aqui ao longo do tempo é que aqui ele comenta também 250, mas que esse NDB do MySQL aqui, MySQL NDB Cluster, ele suporta até 250 banco de dados aqui, então é bastante coisa. E aí depois, né, ele vem aqui para esse do Channel Replication. Então uma primeira diferença aqui é que existe uma redundância do binlog, né? Então ele persiste o binlog duas vezes. Ele, ele explica aqui nesse artigo, né, como isso funciona, né? Primeiro escreve um, depois escreve o outro, enfim, mas existe essa redundância aqui. E assim como na réplica também, né? Então ela pega esse binlog e também existe uma redundância aqui dessa réplica, mas o fato é que esse binlog, que um binlog vai ser replicado para cá e essa réplica vai alimentar esse MySQL do lado de cá. E aí o próximo desenho aqui, nesse aqui não tem desenho, só tem um. Aí nesse aqui ele já começa a falar sobre replicação circular dentro desse modelo aqui, né, do MySQL NDB Cluster, que é bem interessante, que né, ele entra um pouco mais no conceito e nos tipos aqui, né? Então tem aqui é uma estratégia de replicação circular, Ignore Server IDs. No blog da Lura aqui, que eu tinha mostrado, eles comentam sobre Server IDs, enfim, vale a pena uma leitura ali. Mas é basicamente pensar que esse cluster ele vai ter um ID, esse outro vai ter outro ID. E aí como vai funcionar, né? Então, assim, esse NDB está gravando o binlog de todos os bancos que está nesse cluster. Aí ele vem, grava aqui, gera um binlog. Esse outro cluster vai replicar, né? Então, assim, aqui a ideia é seguir as setas verdes. Então, esses MySQLs, né, estão se comunicando com esse NDB, ou esse NDB está se comunicando com esses MySQLs, gerando os binlogs. Essa réplica aqui vem e pega os binlogs, alimenta o NDB de cá, que vai gerar binlog. E aqui, o legal. Não, vou até continuar o círculo aqui, né? Então, o que gera binlog, ou seja, ele leu o que ele está inserindo agora aqui foi referente a essa réplica, que foi referente a esse banco de dados. Então, assim, você inseriu aqui o seu nome no banco de dados, você inseriu o seu telefone. Aí isso gera um binlog, né? Não é exatamente assim, se eu não me engano, ele até comenta que acho que a cada 100 milissegundos, né, é gerado um binlog, né, exatamente a cada alteração. Mas, enfim, só aconteceu uma alteração nesse, que foi de um desses bancos de dados aqui, você atualizou seu telefone. Então isso aqui gerou um binlog, aí essa réplica vai falar, opa, esse telefone mudou. Então, atualiza aqui os nossos bancos de dados. Ele vai atualizar os bancos de dados e, como ele atualizou o banco de dados, o que acontece quando tem uma atualização no banco de dados? Ele gera um binlog. E aí esse binlog, esse cluster aqui, que aí entra, né, numa replicação circular, esse cluster, por sua vez, está replicando desse outro. Então esse cluster vai falar, opa, deixa eu lá pegar o binlog. E aí vai falar, opa, mas calma aí. Esse binlog aqui é do meu server ID. Então ele fala, não, então isso eu não quero. Ele vai ignorar que essa setinha vermelha aqui. Então, ou seja, o dado que foi inserido
por conta da réplica, ele gera um novo binlog. Então, para parar esse looping, essa réplica fala, não, não quero o que for meu, né? Eu sei que foi meu, porque tem o server ID aí, então esse server ID vai acompanhando aí as transações. E aqui o legal é que as escritas e leituras estão acontecendo dos dois lados, né? Então, porque como isso aqui está circular, aí desse lado aqui você seguiria a linha, a setinha cinza, né? Então, se for escrito nesse daqui, vai gerar um binlog, que vai ser replicado para cá, que vai ser persistido aqui, né? Nesses bancos de dados, que vai gerar um binlog, mas que por sua vez essa réplica aqui vai falar, não, não quero porque esse aqui foi meu. Enfim, então é assim que para esse looping aqui, que é com essa configuração de ignorar server IDs. E aí talvez você já tenha até pensado nesse outro desenho aqui de baixo. Ué, mas por quê, né? Por que não seguir essa outra estratégia aqui, né? Que é... Tem o nome das estratégias aqui para esse MySQL NDB, log replica update zero, que é gera binlog. Esses binlog, né, são replicados para cá, beleza, porque foi escrito aqui. Mas quando ele vai persistir aqui, como ele já vê que veio de uma réplica, ele não vai gerar um novo binlog. Ele já para aqui, fala, não, tá bom, esse daqui veio de réplica, então não preciso gerar um binlog para isso, porque, né, porque senão vai fazer esse círculo aqui, e aí a outra réplica vai ter que falar assim, não, não quero porque é meu. Então a leitura escrita pode vir daqui ou desse cluster aqui e tal. E se veio daqui, aí sim, né? Se veio daqui, aí sim eu gero um binlog porque precisa vir para o outro cluster esses dados. Então tem essas duas estratégias. E aí, como eu comentei, você pode até pensar, mas por que já não seguir essa? Mas aí quando ele começa a falar sobre... Porque aqui só tem dois clusters, né? Então quando ele começa a falar de um terceiro, aí as coisas mudam, né? Porque pensa só, você tem um terceiro. Esse daqui não quer saber dos de binlogs de dados provenientes dele mesmo. Mas e o terceiro? O terceiro quer, então esse aqui não vai gerar binlog. Aí depende da estratégia que vai ser usada, mas ainda assim, aqui nos exemplos finais aqui, né, desse último artigo, aí aqui já tem um super desenho, mas bem legal, né, que ele vai explicando aqui. E ainda assim não precisa, né, ficar replicando, porque aqui ele ainda usa a estratégia do aquela última estratégia, não replicar binlog do que veio já da réplica. Aquele, esse desenho aqui, a princípio só olhando ele tá bem confuso, mas se você vai lendo, ele vai esclarecendo, né? Então, aqui tem o cluster 1 e são 4 clusters. Todos, na teoria, deveriam estar assim, mas para caber no desenho, ele omitiu o restante aqui, né? Ele deixou os detalhes só em um, mas você tem que imaginar que todos os clusters são exatamente esse cluster, igual o funcionamento desse cluster aqui, né? Então, aqui ele tem 3, 6 por 4, 32 MySQL, recebendo leitura e escrita, as escritas gerando binlog, e esses binlogs sendo replicados para os outros clusters. Por sua vez, esse cluster aqui, ele replica dados de cada um dos clusters, né? Então, esse aqui é a réplica. Então, esse cluster 2 aqui gerou um binlog, ele vai replicar para cá, né? Esse cluster 1 vai pegar o binlog desse aqui e vai replicar para cá. Ele também vai pegar o binlog do cluster 3 e replicar para cá, vai pegar o binlog do cluster 4 e vai replicar para cá. Então, e aí essas réplicas alimentam aqui esse NDB aqui. Então, como eu falei aqui, né? Então, esse desenho aqui estaria dentro de todos, né? Então, esse gera um binlog que vem para cá, para uma réplica daqui, do 1, que também tem uma réplica do 2 e do 4. E o que ele escreve gera um binlog, que entra por ele, né? O que veio de fora ele não gera, porque ele também não precisa gerar. O 4 aqui recebeu o binlog daqui, replicou no banco de dados dele, mas não vai gerar um binlog. Por quê? Porque o 3 também está lendo 1, o 2 também está lendo 1, então ele não precisa replicar. Então aqui ele usa essa estratégia aqui, né? Quando volta a réplica, se veio de uma réplica,
Aí é o 4 que ele não gera um binlog porque veio de réplica, então não, para não completar esse círculo. Parece uma solução bem interessante, esse artigo é bem legal. E, como eu falei, até 250 mais ciclos aqui, então é coisa pra caramba, né? E aí ele comenta em um desses artigos a questão de a mesma questão ali da Lura ali, né, de você utilizar para latência, então esses seus MySQL pode estar espalhado pelo mundo. Mas enfim, existem N estratégias de replicação, e aí você estuda qual que é a melhor para você. E aqui a gente vai deixar em aberto, a gente vai deixar essa primeira estratégia aqui lendo de um banco e escrevendo de um banco, lendo do outro, só para a gente continuar aqui e dizer que a gente passou pela estratégia de replicação de banco de dados. Qual que vai ser utilizado aí cabe avaliar os prós e contras e também estudar outras. Esse vídeo já está super longo, então o desenho eu arrumo aqui depois antes do próximo vídeo. E é isso.